Olá, seja muito bem-vindo ao Começo de Conversa, um programa de entrevistas diferente, um bate-papo franco, aberto, sem censura. O Começo de Conversa é transmitido por 3 emissoras, Super Canal TV, UNEC TV e TV Sistec. Ele também pode ser acompanhado pelas redes sociais. O Espiritismo é uma doutrina religiosa que reúne um considerável número de adeptos no Brasil. De acordo com o IBGE, cerca de 2% da população segue os ensinamentos de Allan Kardec, o que torna o nosso país o de maior comunidade espírita do mundo. Nossa convidada de hoje segue a doutrina desde o berço e faz dela a base para a sua carreira. Ela é filha de Geraldo Guimarães e Ana Jaici Guimarães. Tanto o pai quanto a mãe eram oradores famosos no meio espírita, tendo trabalhado com o médium Divaldo Pereira Franco, um dos mais importantes nomes do espiritismo brasileiro. Estudou psicologia, mas nunca exerceu a profissão, preferindo se dedicar aos trabalhos acadêmicos. Atualmente viaja pelo Brasil, ministrando palestras em que relaciona ciência e espiritismo. Logo após o intervalo, eu volto para falar com essa convidada muito especial de hoje. Não saia daí, nós voltamos já já. Olá, estamos iniciando o primeiro bloco de mais um Começo de Conversa aqui pela UNEC TV, pela TV Sistec e pela Super Canal TV. Vamos agora ao quadro Você na Tela, do Começo de Conversa. Olá, boa noite. Sou Luciana. Estou passando aqui para parabenizar o professor Eugênio e toda a equipe UNEC TV pelo programa Começo de Conversa. Parabéns, forte abraço. Os nossos agradecimentos, o nosso abraço à Luciana Teixeira, ela que é operadora do call center da UNEC. Você também pode aparecer aqui no Começo de Conversa. Envie seus comentários, a sua sugestão, o seu recado, através do WhatsApp 033 98899 2831. Nossa convidada de hoje é filha de 2 oradores famosos no meio espírita e seguiu esse mesmo caminho, abordando a visão científica por trás dos conceitos da doutrina de Allan Kardec. Vamos começar nosso bate-papo de hoje com a parapsicóloga, professora e palestrante Anete Guimarães. Anete, seja muito bem-vinda, querida, aqui ao Começo de Conversa. Prazer é nosso. É uma bem? alegria estar com vocês. E já vou fazer uma pergunta de cara, assim, parapsicologia não está na contramão do espiritismo, não? Quer dizer... Eu comecei a minha carreira nessa área, né? Na verdade, a parapsicologia não é oficial no país. Então, quando eu era bem jovem, Mário Amaral era o presidente da Federação Brasileira de Parapsicologia. Na verdade, foi ele que fundou a instituição e ele tinha o desejo de instituir a parapsicologia no Brasil. Que nos Estados Unidos, a parapsicologia é uma matéria ou de física ou de psicologia. Você pode estar associado um ao outro. Mas no Brasil, não é oficial. Né? No Brasil é considerada um ramo da psicologia? Não é oficializado. É? Não. Então, você tem nos Estados Unidos, você tem na Europa, mas no Brasil não. Muito bem. Mas naquela época a gente militou bastante. O Mário Amaral tinha escrito um livro sobre aquele Thomas Green Morton, então ele conseguiu um certo destaque. Então a gente batalhou um bocado, quando era bem mais jovem, para oficializar. A gente ia nas universidades para participar de debates, para tornar a parapsicologia uma visão. Mas no Brasil, por incrível que pareça, não era. A gente fala tanto os ateus se opondo, né? Mas não, na verdade eram religiosos. Mesmo, né? É uma coisa estranha, exótica. A gente sempre coloca que em oposição aos estudos dessa área estariam as pessoas que não acreditam. Na verdade, não. São religiosos que se opõem a que você questione certos dogmas, coisas assim. Na verdade, a gente não questiona nada. A ideia era comprovar a imortalidade da alma, ou mesmo o fenômeno paranormal em si, torná-lo matéria de pesquisa na universidade, ou mesmo dar oportunidade para algumas pessoas se dedicassem a essa área, né? Até porque, com a parapsicologia, alguns milagres deixam de ser milagres, são algumas questões. Sim, aí, né? E tem muito material para estudar. Mas a minha dúvida é justamente essa, porque a parapsicologia, salvo o melhor juízo, ela vai tentar explicar alguns fenômenos desses que são considerados não naturais, né? E não vai bater de frente com a doutrina espírita? Olha, quando a gente encara a doutrina espírita, quando a pessoa fala logo como religião, né? A palavra religião já está associada a uma institucionalização, a uma oficialização. A proposta espírita ela é bem diferente, porque ela propõe não uma separação entre espírito e matéria, mas a união dos dois. Isso não é comum. Em todas as áreas você separa.
o universo espiritual, o universo físico, e eles não têm nada em comum. No momento em que você diz que o mundo espiritual pode interferir no mundo físico, você acabou de criar uma inter-relação. Muito bem. Então, se existe inter-relação, se eles podem se comunicar, então existe alguma coisa em comum, alguma física em comum, juntos, alguma né? matéria em comum, alguma lei em comum, Muito bem. porque senão essa comunicação seria impossível. Então, se você estuda o mundo natural, tá? E o mundo espiritual faz parte dele, fatalmente você vai acabar esbarrando com isso. Então, não vejo qual dificuldade teria de você analisar. Seus pais eram oradores espíritas e trabalharam diretamente com um médium famoso que é Edivaldo, né? Sim, na verdade eu histórias. conheci muitos desses médiums, né? Na verdade, meu pai, ele cresceu na Mansão do Caminho, na Bahia, mas ele foi para o Rio de Janeiro. Então eu frequentei um centro espírita, que é o Grupo Espírita André Luiz, onde o médium Peixotinho fez aquele livro Materializações Luminosas. Muito bem. Então, a evangelização eu fiz nesse centro. Então, lá tem um museu, os familiares dele, o neto dele. Que bacana. Então, frequentava com a gente. Então, esses fenômenos eram muito comuns. E como eles eram oradores espíritas e meus pais viajavam o Brasil todo na época, eu conheci Júlio César Grande Ribeiro, do Espírito Santo, que é um médium de efeitos físicos. Então, meu pai era muito amigo do Edson Queiroz, fazia aquelas cirurgias. Bacana. Então, são muitos deles. O Chico Xavier, Chegou? minha mãe era do interior de São Paulo. Então, muito ligado ao Chico. Meu pai muito ligado ao Edivaldo. Então, os dois... Você esteve com o Chico Xavier? Sim. Eu tenho... É coisa engraçada, eu tenho foto sentado no colo dele dos 6 meses até os 11 anos. Bacana. Depois não sentei mais porque ele estava velhinho, eu já estava muito grande. Já estava pesando pro joelhinho lá do Chico, né? E é engraçado, quando eu fui visitar, lá tinha as fotos, a sequência assim, de fotos sentadas no colo A figura dele. fantástica, né, Chico Xavier, né? Quer dizer, eu né? convivi mais em criança, né? Que minha mãe era muito ligada ao Chico antes. Que minha mãe, que eu falei, ela era do Sul, meu pai era do Nordeste. Meu pai era da Bahia, minha mãe era de São Paulo. Se conheceram em Goiás, num evento espírita. Se casaram em São Paulo e foram morar no Rio de Janeiro. E você foi criada na doutrina espírita? Sim, cresci na doutrina espírita. Isso permeou toda a sua formação? Sim, a gente frequentou tudo, mas as pessoas acham que oficialmente você se torna espírita porque seus pais eram espíritas. A proposta espírita é um pouco diferente do usual. Ela não é uma herança. O espiritismo não se presta muito ao proselitismo, né? Porque ser espírita é uma questão de maturidade psicológica. Como você não tem um ritual a seguir, como você não tem regras específicas a seguir, então você não recebe o espiritismo de herança. Porque é uma abordagem filosófica. Você frequentar um centro espírita... Você gosta ou não gosta? Quer dizer, você pode até frequentar e, de repente, em determinado frequentar um centro espírita não faz você espírita. Né? Eu frequentei toda a minha vida, mas eu digo que eu me tornei espírita... É assim com as outras religiões também, né? Frequentar a igreja católica não te faz ser católica, quer dizer... Na verdade, sim, porque você pratica os rituais, você segue, porque a exigência não é tão grande. Você está dizendo só porque no espiritismo não tem esse ritual todo. Mas não. Tem o passe, por exemplo. Você tomava passe quando era criança? Não necessariamente, né? Não. Porque o passe não é um ritual, o passe toma quando precisa. O passe, todo mundo que vai, passa pelo passe. Sim, mas é porque você quer, mas não é porque é essencial. O passe, na verdade, é uma atividade terapêutica. Então, a maior parte das pessoas não precisa tomar passe, a não ser que vocês tenham uma dificuldade. Né? Você hoje faz esse trabalho também de viajar o país todo, levando a doutrina espírita para a psicologia, é isso? Bom, quando eu comecei, né, de fazer palestras, na verdade era para a psicologia, eu trabalhava com o Mário Amaral. Eu achava que o problema das pessoas era a falta de fé. Se eu provasse a realidade do fenômeno paranormal, resolveria o problema. Levou mais de 20 anos da minha vida para a ficha cair dizendo que isso é irrelevante. E caiu num determinado momento, eu estava com um representante do Conselho Regional de Medicina, né, assistindo um médium desses que operava, fazia. E ele estava operando um homem que tinha uma hérnia de disco. Estava na cadeira de roda, muita dor. E eu estava com vários médicos me acompanhando, né? Que a ideia era a gente fazer um relatório e eles assinarem, né? Esse médium pega um bisturi, coloca nas costas do cara, pega um martelo e bate. E bateu? Bateu. Pensa bem, hérnia de disco. Se você der um tapinha nas costas de alguém assim... Já dói demais? Você está sentindo alguma coisa? Não. Entrou o bisturi nas costas. Primeiro nervoso, pronto, paraplégico, morreu, acabou. É uma coisa muito violenta, né?
Aí ele enfia aquilo, gira, faz aquelas coisas assim. É difícil, você contando isso, a pessoa não acredita, né? Eu me lembro de ter ido na casa do Vanucci, né, na época que ele fazia aqueles filmes do Fantástico, né? E ele tinha ido num outro médio e gravou 40 horas. E aquilo nunca virou nenhum tipo de programa. Aí eu disse assim, por que você não botou isso? Isso é tão violento que ninguém vai acreditar que isso é real. Então tem coisas que não se presta à TV justamente porque é violento demais. Eu não sei, assusta a pessoa, né? Você quer aquela coisa meio light. E isso né? mexeu com você, claro. Na verdade não foi isso. Isso eu já tinha visto outras coisas, mas é que eu estava junto com essas pessoas, né, que iam lá para testemunhar, a ideia era para um relatório, com pessoas assinando. A gente quer uma coisa oficial, por isso a parapsicologia, né? A gente quer uma coisa oficial, aceitável, que não tenha dúvida, que não seja uma questão de fé. E lá, ele assistiu aquilo, e aí, então, virei para ele, então, o que é que você me diz? Ele vira e responde, estou vendo, mas não acredito. Aí ele diz assim, não faz, não. Eu virei para ele, você está dizendo que você é louco, que você alucinou? Não adianta. Então não adianta você mostrar, não adianta você tentar. Na verdade, as pessoas fogem desse tipo de testemunho. Porque elas não querem também. Isso não é só quem não é espírita, não. Dentro do espiritismo também. Né? Às vezes que eu ia usar um equipamento, algum material, quando eu chegava não tinha nada. Mas espera aí, isso aqui não é um centro espírita, a gente não pode pesquisar? Não. Porque dentro do espiritismo as pessoas têm muitas dúvidas e elas se recusam a tirar as dúvidas. Na verdade, não é tão difícil tirar dúvida, tá? Os espíritos se prestam bastante à pesquisa. As pessoas têm medo de comprovar. E era esse o meu problema. Por quê? Aí, como eu falei, levou 20 anos para a ficha cair. Não é uma questão de provas, é uma questão de maturidade psicológica. Você está preparado para lidar com isso? Muito bem. Nós vamos fazer um rápido intervalo, conversa muito boa, mas a gente precisa fazer. Você não sai daí. Nós estamos aqui numa entrevista sensacional com a Anete Guimarães, ela que é parapsicóloga e está passando aqui pela região, levando mais informações sobre a doutrina espírita e principalmente sobre a parapsicologia. Nós voltamos já já. Olá, estamos de volta com o Começo de Conversa, hoje recebendo a parapsicóloga Anete Guimarães. Anete, nós terminamos o primeiro bloco, a gente estava falando um pouco sobre desse medo, né, que as pessoas têm, né? E eu não sei se esse medo de descobrir a verdade, medo de se envolver, mas nós estamos falando do passe, por exemplo. O passe, você entende o passe como um método terapêutico, é isso? Terapêutico. E o passe da pessoa que é espírita, é a pessoa que não acredita ou que não é espírita, mas também a pessoa que é levada lá, vamos levar para dar um passe, quer dizer, o resultado vai ser o mesmo? Não vai ser o mesmo, depende do estado mental da pessoa. Com relação ao passe, o passe não é uma atividade espírita, transmissão de energia, tá? Existem estudos, é o que chama de bioenergia, bioenergética. O maior estudioso nessa transmissão de energia é o Harold Saxon Burr, nos Estados Unidos, é antigo. E você tem um físico e um bioquímico americano também estudaram. Esse estudo a respeito da bioenergética ou da bioenergia, porque olha só, tem uma bioenergética que não é isso que estou falando, a questão de biorritmo, é outra coisa. Então, tanto que nos Estados Unidos é uma prática comercial, você pode cobrar para fazer isso. Tá? É uma coisa atual pelo seguinte, nós sabemos hoje que todas as coisas têm campo eletromagnético. Então, essa mesa tem um campo eletromagnético, qualquer coisa feita de átomos tem um campo eletromagnético. Os seres vivos têm um campo eletromagnético. Só que diferente de uma caneca ou de uma mesa em que o campo é estável, inerte, como a gente chama, os campos dos seres vivos, eles mudam, eles se movimentam de acordo com os processos biológicos. Por exemplo, uma bactéria, ela tem um campo, tá? O campo eletromagnético seria dado pela soma dos seus componentes. Porém, no momento em que a bactéria vai se reproduzir, há uma ampliação desse campo. E era uma coisa que no início era difícil de explicar. Por que há isso? Por que isso acontece?
Então a gente descobre que a dinâmica e o movimento afetam os campos eletromagnéticos. Então os seres vivos têm campos eletromagnéticos com características particulares. Aí recebeu o nome de campo biomagnético. Então o campo dos seres vivos não é estável, ele muda de acordo com a atividade Então, algumas biológica. pessoas vão estar mais propensas ou menos propensas, por exemplo, ao resultado. Aí nós chegamos aos seres humanos. Os seres humanos, além das atividades biológicas normais, nós temos uma atividade que vai além, tá? Que não é como os animais. As pessoas tentam colocar nos animais determinadas características humanas, mas não tem. Então o ser humano tem uma vida independente da matéria, uma vida mental. E essa vida mental, ela é uma característica humana. Junto com o lobo frontal, a gente ganhou a capacidade de se projetar no futuro. Você cria um cenário virtual, entra nesse cenário virtual, vive nesse cenário virtual e tira informação de uma coisa que não aconteceu. Isso não existe, tá? Os animais aprendem por tentativa e erro, por transferência, mas nós aprendemos do nada. Então pensa bem, você cria lá um mundo virtual, entra nele, tem experiências nele e sai de lá O que interessa. com informação, que a gente chama de criatividade. Isso altera os nossos campos biomagnéticos. Emoções que não têm uma ligação com a realidade. É o que a gente chama de neuroplasticidade. Então nós somos capazes de mudar não só por experiências externas, mas também por experiências internas. Entendam bem, durante séculos se acreditou que a mudança do ser humano vinha de fora para dentro. Nós éramos uma tábula rasa, branca, e as experiências nos mudavam, tá? Agora a gente descobriu que não. Não só experiências internas, mas externas, experiências internas também nos mudam. Ninguém é uma folha em branco, né? Não. E isso altera a nossa química. Isso produz alterações no campo biomagnético. Então, emoções. E descobriu-se mais. A interação de campos eletromagnéticos. São coisas bem modernas, bem novas. Então, muita gente que se prende às coisas do século XVIII, século XVII, não estão inteiradas dessas descobertas, evolução, que não tem nada a ver com o espiritismo, tá? Que não tem nada a ver com o misticismo, tá? E voltando então ao passo, eu posso entender o seguinte: a pessoa que vai por curiosidade, outro vai por necessidade, outro vai porque está querendo mesmo receber uma atenção melhor, o resultado vai ser diferente para cada um, em função mais dele. É porque há uma pesquisa tá, que demonstrou isso, quem está tá? aplicando. Agora, e quem aplica o passe, só para eu entender, a pessoa que dá o passe, ela naquele momento ali, ela tem uma entidade nela, quer dizer, é assim que funciona? Porque Não, a pessoa olha tem só. que receber o espírito para dar o passe? Vamos pelos nomes que as pessoas estão, né? Passe magnético é um nome... tá? A pesquisa mais interessante sobre essa transmissão de energia, isso não tem nada a ver com mediunidade. Isso não é um fenômeno mediúnico, tá? É um fenômeno físico. Tá, mas é porque o passe acontece no espiritismo, é onde a gente vê falar, quer dizer... Tem o Jorei, você tem várias crenças, várias denominações que fazem também, como, por exemplo, os carismáticos. Então, isso não é uma exclusividade do espiritismo, tá? Então, o budismo também acredita, o hinduísmo, tem várias correntes religiosas que acreditam na transferência de energias. Então, vamos partir do pressuposto que você não acredita em nada, no materialismo. Então, nós temos um físico, tá? Que estava com a esposa assistindo um programa de televisão. E no programa tinha uma pessoa fazendo curas. Era uma coisa evangélica, a pessoa fazendo curas. E ele estava dizendo com a mulher que aquilo é impossível, que aquilo era autossugestão. A gente sabe que a hipnose, eu posso te dar um copo d'água e digo para você que isso é antibiótico. E aí você toma e você tem uma cura. Foi um fenômeno paranormal? Não. É autossugestão, afetando sua imunidade. Você tem... Lembra que nós falamos? A força da que fé, experiências psíquicas alteram sua química? Tá? Isso que eu estou falando não é misticismo. São as neuropeptídeos, peptídeos neurais que você derrama na corrente sanguínea e todas as células reagem a ele. Não tem nada a ver com crença. Tá? Então eu hipnotizo você, tiro sua dor, eu hipnotizo você e faço você reagir achando que tomou um antibiótico. Tá? Isso não é uma cura paranormal, isso não é o que estamos falando. Então esse pesquisador disse para a esposa que o que ela estava vendo era um fenômeno psíquico, estudado pela psicologia. Tá? Então se eu te convencer de determinadas coisas, por exemplo, a dor referida, você espera uma determinada dor e ela acontece porque você espera que ela aconteça, mesmo que eu finja para você. Tá? E ele disse que era isso. Ela disse que não, que era uma cura mesmo. Então eu disse, eu vou provar para você que isso não existe. Então é aí que eu vou dizer para você que a bioenergia não tem nada a ver com o espiritismo, tá?
ele, para provar que não era um fenômeno psicológico, que era um fenômeno psicológico, Não era espírito. ele pegou cobaias. Cobaias não pensam, não sentem, não têm medo de você e não acreditam em nada. Então ele pegou cobaias e fez uma lesão nessas cobaias. Então fez uma ferida no dorso das cobaias de 6 centímetros mais ou menos, uma ferida tecido cutâneo e subcutâneo, ferida longa. E o primeiro ratinho não recebeu nenhum tratamento. O que acontece com uma ferida exposta? Infectou e evoluiu. O segundo recebeu o tratamento tradicional para uma ferida, antisséptico, anti-inflamatório, para não infectar e para você facilitar o processo de regeneração. O terceiro recebeu o que se chama de bioenergia direta, que é você dar passe no ratinho. Na época ele não chamava assim, né? De aplicar lá a cura. Então, deu passe no ratinho. Ele pegou uma pessoa, que era considerado um curador, uma coisa assim, e ele deu passe no ratinho. O segundo recebeu bioenergia indireta, em que você faz isso na água e dá para a cobaia beber. O terceiro tomou os dois, direto e indireto. E o último ratinho recebeu antisséptico, anti-inflamatório, bioenergia direta e indireta. E aí ele esperava acompanhar, mostrar que era uma questão psicológica. Foi a grande surpresa. Então, o primeiro ratinho, a ferida piorou, infectou. O segundo ratinho, ela foi se fechando, no processo normal, 1 centímetro por semana, quero ter uma lesão longa, tipo uma úlcera, né? Então, foi evoluindo 1 centímetro em torno de semana. O terceiro foi uma surpresa. Evoluiu de 2 a 3 centímetros. A bioenergia fez diferença, tanto direto ou indireto. Quando tomou os 2, foi 4. Houve uma interação, acho que mantinha mais tempo, e ele recuperou 4 centímetros por semana. E o último ratinho ficou curado em 1 semana. Veja bem, o antisséptico impediu que infectasse, o anti-inflamatório impediu o excesso de processo inflamatório, mas a bioenergia ele ficou curado em 1 semana. Bacana. Nosso bloco está estourado, eu tenho que fazer essa pergunta para fechar. Isso aí não tem nada a ver com fechar crença. Esse assunto agora. Ratinho não acredita em nada. Mas eu tenho que fazer essa pergunta. Então, quem dá o passe, aplica o passe ou aplica a bioenergia, tem que ter um preparo qualquer. Aí está, não necessariamente. Não necessariamente, quer dizer, eu posso dar passe? Pode. Então, vamos lá, continuando esse estudo. Ele não acreditou no resultado. Não acreditou. Não é possível, eu não acredito em cura paranormal, não acredito em nada disso. Aí, ele pediu a colaboração de uma bioquímica, na época era de Stanford, que estava fazendo um trabalho com regeneração de tecido. Ela estava isolando os componentes da regeneração de tecido. Pensa bem que isso aí já tem 20 anos, né? Então, por exemplo, a gente tem uma lesão aqui. Não é a lesão que faz com que o processo regenerativo aconteça. Então, você pode ter tudo aqui. Se não tiver um catalisador, que é uma substância que não faz nada, mas sem ela não acontece, tá? Você tem a abertura e não tem a cicatrização, tá? Então, para a cicatrização acontecer, esse catalisador, tá, tem que estar ali presente. Bom, o que ele fez? Essa mulher tinha isolado esse material, era uma coisa nova, e ele pediu amostras, tá? Então, ele pediu tubos de ensaio contendo todas as substâncias envolvidas no processo de regeneração, tá? E o catalisador separado, ou seja, está tudo ali. Se você pinga o catalisador, o processo começa, tá? Então, quando você tem uma lesão, você quebra algumas células, as substâncias estão presentes, mas sem essa ação, tá? Prostaglandina 1 e 2, você não acontece. Ele pegou 3 tubos de ensaio, tá? Então, no primeiro tubo de ensaio, ele botou o material correspondente à regeneração e o catalisador. Então, ele pingou e mediu a evolução das reações, tá? Então, você tem uma curva. No segundo, ele aplicou bioenergia direta e pingou o catalisador. E havia alteração. Não tinha rato, já não tinha mais nada. O que aconteceu? Não é que houve uma alteração. A curva se tornou mais acentuada, mais intensa e mais alta. Foi mais rápido, mais prolongado, como se ficasse mais eficiente. Ótimo. Então, a bioenergia, ela acelera o processo de regeneração de tecidos. Então, aí o pessoal, vou fazer isso, fazer aquilo, não faz isso. É como se potencializasse a regeneração geral. Então, não vai na sua testa, no seu dedo, vai potencializar a regeneração dos tecidos. Então, por exemplo, não vai afetar a pedra nos rins. Mas, se você tiver lesões em geral, você tem uma melhora nas suas respostas imunológicas, regeneração, recuperação, cicatrização, o que for necessário nesse sentido. Então, ele provou o fato. Foi a partir daí que a bioenergia passou a ser cobrada, sabe? Você pode ir no hospital e pedir aplicação. Bioenergia. Outra pesquisa, que não é essa,
É que quando eu falo, parece que é uma pessoa só que fez, não é? São várias pessoas diferentes, né? Um outro, qualquer pessoa tem. Quando eles ficaram sabendo disso, qualquer pessoa faz. É. Então aí você pega, você não precisa mais de uma cobaia, você tendo um material, bota várias pessoas para aplicar para ver o que acontece. O que eles notaram? Dependendo da pessoa que aplicava, você tinha respostas diferentes, mais ou menos intensas. Ou seja, qualquer pessoa poderia fazer isso, tá? Algumas conseguem resultados Algumas melhores. mais ou menos. E ele não achou qual seria o fator que faria essa diferença. Porém, posteriormente, um outro pesquisando, ele percebeu uma coisa, tá? Então ele pegou ateu, uma pessoa que acredita cura mais do que quem não acredita em nada. Então ele pegou pessoas aleatórias e disse assim, olha, aqui eu tenho um ratinho, lição, e você vai se propor a curar. Mas eu não acredito, não interessa, você vai tentar curar esse ratinho, tá bom? Então pegou uma pessoa ateia, ou seja, materialista, e fez. Funcionou. Aí pegou uma pessoa religiosa, que já faz isso normalmente, em nome de Jesus Cristo, em nome de Alá, não interessa. Você vai fazer a mesma coisa. E aí ele foi pegando pessoas em grupos específicos para ver se havia diferença. É aí que ficou estranho, né? Uhum. Ele notou uma diferença em um grupo. Por exemplo, havia, em geral, população, pouca variação, mas religiosos, materialistas de carteirinha, e zen budistas tinham resultados diferentes nos grupos. E aí é que tá. Quem que você acha que tinha melhor resultado? Eu acho que os ateus. Não. Os melhores resultados eram os zen budistas. É? Em segundo lugar, os ateus. Em terceiro, os religiosos. Mas peraí, não é o que se esperava. A pessoa esperava que acreditar mais curava mais. Mas tem umas outras questões aí, né? Porque aí já tem a própria eles hipocrisia no meio dessa história. Eles foram questionar, né, o budista, né? O que você fez de diferente? O budista, ele já pratica a meditação, né? Entrar num transe, ou apagar a mente, ou mindful, uma coisa assim. O que acontece quando você aliena a sua consciência? Energia flui, lembra vaso comunicante, onde tem mais, onde tem menos, naturalmente? Se você não interferir, o negócio flui mais. Então, quanto mais você esvaziar sua mente, quanto menos você estiver pensando, ativando, mais flui. Por que os ateus tiveram um resultado melhor do que os religiosos? Aí é que é estranho. Porque o ateu, eu não acredito em nada, eu quis curar, eu me concentrei em curar, quero curar, eu quero curar. Não fiquei pensando em nada, né? E o religioso é que aí, ele pedia para Jesus curar, ou pedia para alguém curar. Então, é você que transmite. Então, você tem que querer fazer isso. Se você não interfere como budista, a coisa flui com naturalidade, de onde você tem mais para onde tem menos. Se você quer, a ação da vontade faz isso. Agora, quando você manda outro fazer, até acontece, mas é menos. Porque é tipo assim, você faça caridade, mas você mesmo não faz. Então, o que é que afeta a qualidade dessa transmissão? Altruísmo. Porque o egoísta não gosta de dar nada, nem energia. Então, quanto mais altruísta você é, melhor você produz. Então, não tem a ver com o espírito que você incorporou, coisa e tal. Porque quem está dando energia não é o espírito, o cara morreu. É você que tem a energia aí. Ela vem das suas moléculas, ela vem do movimento dos seus elétrons. É um campo eletromagnético que você vai transmitir. Harold Saxon-Burr mostrou isso, esses campos eletromagnéticos, tá? E a metodologia dele foi tão impecável que ninguém me discorda. Eles nem falam sobre isso. Porque se falar, vai ter que concordar. Então, a pessoa ignora totalmente o trabalho dele. Ele fazia diagnóstico, ele provou isso, mostrou essa interferência com gráficos, tá? Então, não é uma coisa que você acredite ou não, tá? Dá para você medir em laboratório. Tanto que hoje não tem nada a ver com crença essa bioenergia. Mediunidade é outro negócio. Muito Espírito bem. Interferir, deixar de interferir, eu quero outra falar coisa. um pouco sobre mediunidade, a gente vai fazer um intervalo, nosso bloco está mais que estourado, você não saia daí. Conversa muito boa aqui com a parapsicóloga Anete Guimarães. Nós voltamos já já. Olá, estamos de volta para o terceiro e último bloco do Começo de Conversa. Hoje recebendo aqui a palestrante parapsicóloga Anete Guimarães. E você que chegou aí agora vai pegar um terceiro bloco um pouco menor, porque nós tivemos que esticar o segundo bloco. A conversa está muito boa. Anete, queria falar um pouco de mediunidade agora.
E já queria entrar logo na caridade, dessa relação da caridade com o trabalho espírita, porque está muito relacionado isso. A gente vê todo trabalho de grupo espírita com muito foco na caridade. Por que isso? Bom, quando a gente fala sobre uma das bases do espiritismo, né, é a evolução espiritual, tá? Então são 5 princípios básicos que a gente pode dizer que o espiritismo tem: Deus, imortalidade da alma, comunicabilidade dos espíritos, reencarnação e evolução. E não é evolução de Darwin, evolução espiritual. Então, a proposta, a gente vive, a gente existe para crescer. E quando a gente crescer, é acrescentar informação. Cada experiência que você vivencia, boa ou má, acrescenta experiência para você. Nesse caso, é diferente do hinduísmo, que é o tal do karma. Tem muito espírita que se apropria culturalmente da ideia de outras pessoas e introduz no espiritismo. Então, o espiritismo não tem nada a ver com castigo, não tem nada a ver com queimar karma. Tipo assim, se eu tomo tiro, tem que tomar um tiro, ou o espírito é masoquista, gosta de sofrer. Não tem nada a ver. É a agregação de informação. Tá, mas a reencarnação é um caminho, é uma travessia, é o caminho da melhoria, quer dizer, é para você melhorar cada vez que você reencarna, é isso? Você acrescenta você toda vez que aprende coisas novas, Pois é, você está agregando valor. Mas se eu, por exemplo, eu sou reencarnado e eu não me lembro de nada da outra vida, quer dizer, como é que eu posso estar corrigindo aqui ou melhorando alguma coisa que eu nem me lembre pelo que eu passei? Bom, meu trabalho já viu que eu tenho uma certa característica, né? Eu tendo a materializar bastante os conceitos. Fica à vontade. Então, não precisa ir para o espiritismo. Vamos pegar o Alzheimer, tá? Aqui no Alzheimer. Então, você cresceu, casou, teve filhos, estudou, fez pós-graduação, doutorado, etc. Aí você tem Alzheimer. Aí o Alzheimer é uma doença que atinge o hipocampo, que é onde fica a sua memória, certo? E aí você perde o doutorado, você vai perdendo do recente, perde o doutorado, perde a pós-graduação, um determinado momento perde sua mulher, perde seus filhos, perde tudo. Se você perder lá na infância, primeiro grau, você não sabe mais somar. Você não vai mais comer, alguém vai ter que dar na boca, porque alguém te ensinou a comer, não foi? Então, em muitos casos graves de Alzheimer, você tem a pessoa voltando à vida quase animal. Você tem uma pessoa saudável, forte, em que você tem que alimentar na boca, porque ela não sabe mais. E toda vez que você ensina, ela não perde, não mantém. Ou seja, para onde foi sua memória? Foi para o espaço, né? Porém, um pesquisador, ele vivenciou uma experiência assim sui generis. Ele estava com a namorada visitando um parente dela no asilo, quando uma senhora entrou em trabalho de parto. E ele viu uma outra que estava lá, já no ambiente, assumiu o controle e começou o parto, até que chegaram os paramédicos. Ele era médico, mas ele era psiquiatra, né? Aí, será que eu me coloco ou não? Mas aí ele foi cumprimentar a senhora que assumiu o controle. Nossa! E nisso uma enfermeira chega para ele e diz assim: não adianta, ela é uma paciente da instituição, ela tem Alzheimer avançado, ela não lembra de nada do que aconteceu. Disse, mas é impossível. Eu vi essa mulher fazer um parto. Sim, mas ela foi uma obstetra, mas agora é paciente da instituição. Não, vocês se enganaram. Se essa mulher tem Alzheimer avançado, como você diz, ela não podia fazer esse parto. Porque onde é que você aprende a fazer parto? Não é na faculdade? Sua faculdade foi pro brejo. Você não sabe mais fazer um parto. Você não aprendeu? Ela não podia ter feito isso. Vocês erraram o diagnóstico. Ela tem demência, tem qualquer coisa, menos Alzheimer. Mas ele foi atrás dos exames, aquilo obcecou ele. E ela tinha lesões. Ela não tem mais hipocampo, não tem faculdade de medicina naquela mulher, não tem um lugar. Então ela não podia fazer parto. E ela fez. E aquilo obcecou, ele foi atrás de outros pacientes e descobriu que nem todos os pacientes de Alzheimer voltam à vida animal. Ele encontrou um paciente, por exemplo, que não sabe o nome da mãe, o nome do pai, mas se você desse uma equação, ele começava a fazer. Como pode? Nem tudo ficou perdido, né? Você não aprendeu matemática na escola? Então ele comparou, pegou uma pessoa que estudou matemática e faz isso e fez o exame. Quais são as áreas que você usa para fazer essa tarefa? Hipocampo. Você não faz matemática sem hipocampo. Você aprendeu a tabuada, você aprendeu as regras. Se você não lembrar isso, como é que você vai fazer o negócio? E esse cara não tinha área. Como é que ele pode fazer isso? Não pode. É uma impossibilidade. Bom, quando você encara, é o que eu falo de ciência. É um fato. O que você vai explicar é problema seu, mas o fato é o fato, você não pode negar o fato. O fato é que ele faz, independente de ter ou não ter a área. Então você vai ter que achar outra explicação. Se a mesma lesão, né, na mesma área produz efeitos diferentes, então a memória tem uma outra coisa.
que você não acrescentou. E ele foi estudar a memória. Então nós temos a memória temporária, que é aquela, olha, liga ali para minha casa. Aí você dá o telefone, uma semana depois você pede, podia ligar? Não lembro. Lembrava na hora. E a memória que você transforma em temporária em permanente, né? Pedro Alves Cabral se repete não sei quantas vezes e você guarda, tá? Mas tem coisas que você viu uma vez só. Lembra do seu primeiro beijo? Você teve que revisar várias vezes para lembrar? Não. Então a emoção é um fator que faz com que a memória se arquive de maneira diferente. Porém, ele descobriu que existe um outro tipo de memória, chamada memória relacional. A memória relacional você arquiva de maneira totalmente diferente. Vou dar um exemplo. Você vai aprender a dirigir. Então você não sabe dirigir, eu explico. Ó, você vai ligar, você vai usar a embreagem, você vai passar a primeira e eu explico tudo que você tem que fazer. Você já sabe dirigir? Não. Mas você vai fazer autoescola. Só lá as 10 aulas, faz, termina, faz a prova e eu te dou um papelzinho que diz que você está habilitado, correto? E aí você pega seu carro novo, que você acabou de ganhar, e vai dirigir. Bota sua namorada do lado, 3 amigos atrás, vai passear. Lá pelas tantas, seu amigo fala qualquer coisa, diz, cala a boca, eu tô dirigindo, agora aperta a embreagem. Não é assim? E 10 anos depois, em vez da namorada, é sua esposa com 3 crianças atrás, as crianças estão gritando, não sei o que, daqui a pouco, freou. Você pensou alguma coisa? Você lembrou de alguma coisa? Não, você não estava nem dirigindo, você era passageiro, você freou. Você pensou para frear? Não. E se você está dirigindo, for explicar o que faz, daqui a pouco você se atrapalha. Memória relacional. Isso é um reflexo. Então, a pessoa do Alzheimer freia. Ela esburacou a memória dela, mas ela freia se vier um caminhão. Um reencarnado freia. O que acontece? Você tem um condicionamento. Bom, ele estudando isso, ele descobriu que algumas pessoas não arquivam no hipocampo como uma pasta. Elas arquivam no cérebro todo. É como se fosse um reflexo. Que diferença isso faz? A diferença é a seguinte, você tem um amigo médico no churrasco. Amigo médico no churrasco é uma coisa triste, né? Sempre chega alguém, você podia dar uma olhada nesse exame? Olha a minha pressão, por favor. E aí, esse amigo chega para você, vamos fazer o seguinte, amanhã no meu consultório eu te atendo, atendimento VIP e tal. Aí você vai, ele realmente atende de maneira genial. Mas no churrasco não. E você vai notar uma diferença. Quando ele entra no ambiente dele e veste o jaleco dele, é como se ele tivesse com a personalidade. A memória fica mais ativa e liga um médico melhor. Mas tem um outro amigo no churrasco diferente, né? Você fala assim, esse aqui é um chá. Sabe que chá disso serve para isso? Qualquer coisa que você fale, ele começa a fazer associação. Aí você diz, você é médico? Sou. Não parece, né? Você arrota como médico. É. Ele não consegue deixar de ser. Entendi. Então tem pessoas que são 24 horas. Ela raciocina como médico, ela rota como médico ou advogado, sei lá o que for. Ela quase não precisa lembrar de nada para saber. E aí a repórter que estava entrevistando ele, quando ele tinha lançado esse material, que ele tinha demonstrado, perguntou, mas como é que se faz esse tipo de memória? Foi aí que lacrou, né? Ele disse o seguinte, a melhor maneira de eu explicar isso seria o seguinte, quando você ama o que aprende, você arquiva de maneira diferente. Então, por exemplo, você fez arquitetura, né? Aí a gente vai, eu sempre brinco com a plateia, para que serve um brinco? Por que você bota um brinco na orelha? Para enfeitar, né? Tem gente que faz a mesma coisa com um diploma de arquitetura. Se eu fosse aplicar uma prova de 2º grau aqui, todo mundo continuava com diploma ou devia caçar? Você estudou para fazer prova, acabou a prova, o conhecimento não é seu. Ele é um verniz muito leve. Então, se eu fizer uma prova de novo, você não tem. Então, muitas pessoas têm diploma, mas elas não são médicos, nem advogados, nem nada. Então, tem muito médico, né? Mais ou menos, eu acredito que muitos deles são um mecânico de automóvel que acredita que é engenheiro. Você ouve o barulho? É tipo um troço prático. Eu sei. Então, a pessoa que ama o que aprende e arquiva dentro da estrutura do cérebro... Vai isso para vidas. Ele pode ter Alzheimer. O Alzheimer come tudo. Mas você ainda é médico. Então, se você colocar diante de uma solução, você, por automatismo, faz. Bom, o que é a morte se não correr seu cérebro todinho? Se o Alzheimer aqui acabou com sua pós-graduação, a morte faz o quê? Agora, você tem o Kim Wang-Wong, né? Ele nasceu, com 6 meses começou a falar. Com 1 ano falava 3 idiomas. É o maior QI da Terra. De onde veio isso? Aí a pessoa diz reencarnação... Então, reencarnação, que significa na próxima encarnação? Se você nascer na Inglaterra, já vem falando português. Não. Por quê? Porque você não é. Você tem uma aparência. A gente se acostuma muito com um diploma na parede, né? De arquitetura. Você é arquiteto? Não, eu tenho uma loja, mas
Estudei na USP. Tá lá. Mas isso é o quê? É um brinco. Quando você morrer, você não vai levar ele junto. Você só leva o que você é, tá? Então, na outra encarnação, o que é que as pessoas trazem na outra encarnação? Raiva, ódio. Arquitetura que é bom não, né? Matemática que é bom não. Você só lembra quem você odeia. Por quê? Qual a coisa mais importante pra você? Gente, você tem uma mulher maravilhosa, que você tá apaixonado, mas você fica 24 horas pensando no seu vizinho que te ofendeu. O que é mais importante pra você? Mas na outra vida também é para levar amor, vai levar boas lembranças. Sim, é o que eu falei. Você só leva o que ama. O que ama. Então, se você ama o conhecimento, Você ama então, o por exemplo, você está estudando. Por que você está estudando matemática? Por que você ouve música? Se você usa o conhecimento como um meio para atingir um fim, é isso que você tem, né? Mas o conhecimento é um fim em si mesmo. Muito bem. Anete, Entendeu? Enquanto for assim, ele fica. Então, se você ama o que está aprendendo, você leva para outra encarnação. Se não, vai fazer de novo. Muito de boa novo, essa de conversa. novo. Eu precisava de muitos blocos, nosso tempo completamente estourado. Verdade. Você tem 1 minuto para suas considerações finais. Você pode se dirigir para essa câmera aqui, deixar um recado para os telespectadores, para os internautas. Gente, eu falo muito para as pessoas, né? Tem uma coisa que eu acho interessante para você que assistiu essa conversa que a gente fez sobre bioenergia. Não acredite em mim. Faça uma pequena experiência. Eu já falei para várias pessoas e poucos fizeram, né? Você pega 3 copinhos de café, 3 grãozinhos de alpiste. Um, água da bica, o outro, água fluidificada, o outro, passe. E compare o crescimento dos 3. E aí você demonstra se bioenergia existe ou não. Não dependa de alguém para dizer se isso existe ou não. Faça a sua experiência e tire suas próprias conclusões. Eu sempre ensinei os alunos a pensar com sua própria cabeça. Isso não é comum. Aproveite que você ainda vive uma democracia e use para pensar. Uma alegria estar com vocês. Espero que tenha sido útil. Foi sensacional. Muito obrigado, Anete. Obrigado mesmo, Miriam. Foi fantástico. A gente precisava de fato outros blocos para a gente continuar essa conversa. E você que acompanhou o começo da conversa, muito obrigado pela atenção, pela audiência e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.